Que privilégio estar aqui com você para mais um programa Verdade e Vida. Hoje eu quero homenagear todas as mães do Brasil, falando sobre mãe, uma mulher influenciadora. E nós vamos basear esta mensagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 26 a 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ninguém influencia tanto uma pessoa, um indivíduo, do que uma mãe. A mãe é aquela que carrega os filhos no ventre, nos braços, que amamenta, que ensina as primeiras lições da vida e que marca de forma indelével a vida de todos nós ao longo da nossa jornada. O grande estadista americano, o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, afirmou com correção: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Elas exercem uma influência decisiva, marcante, às vezes indelével, na vida dos filhos. É bem verdade que há mães que não instruem os filhos na verdade. Há outras que são um mau exemplo para os filhos. Há aquelas que enveredam os filhos pelos caminhos sinuosos do pecado e da desobediência. Porém, via de regra, as mães são as mestras do bem. São as pedagogas que ministram ao coração dos filhos os mais elevados ensinos para a vida, para a jornada, para a caminhada na história. Hoje eu quero trazer à sua mente esclarecida o exemplo de Ana, em primeiro lugar. Esta mulher, chamada Ana, mulher de Eucana, foi mãe, dentre outros filhos, de Samuel, o maior profeta da sua geração, o maior juiz de Israel, o sacerdote que intercedia pelo povo. A Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril e ela sofria por isso. E ela era execrada pela rival Penina por causa disso. Ela não foi compreendida pelo seu marido, que recomendou a ela desistir do projeto de ser mãe. O sacerdote Eli, não compreendendo a angústia da sua alma, quando ela estava em Siló, orando ao Senhor, apenas balbuciando, mas ao mesmo tempo despejando a sua alma numa oração fervente, chamou-a de bêbada dentro da casa de Deus. Mas nenhum problema, nenhuma circunstância, nenhuma oposição ou execração desviou Ana do seu plano, do desejo de ser mãe, do projeto de dar à luz. Então, Deus lembrou-se dela e ela concebeu. Deus abriu seu ventre, Deus a tornou fértil e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel. Mas antes de conceber, Ana teve a ousadia e o despreendimento de consagrar esse filho para Deus. E agora, o texto lido revela para nós que Ana retorna a Siló, cumprindo o seu voto a Deus, dizendo então para Eli, o sacerdote da época:
por este menino, orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. E eles adoraram ali em Siló ao Senhor. Você, mãe, é aquela reparadora de brechas. Você é aquela que se coloca na presença de Deus em favor de seus filhos. Você é aquela que tem a disposição e o despreendimento de, recebendo um filho, uma filha de Deus, devolvê-los para Deus, consagrá-los para Deus. Em outras palavras, você não transforma um filho num ídolo, onde a sua vida vai ficar gravitando ao redor desse filho ou dessa filha. Mas você vai dedicar este filho, esta filha, para Deus. Para que este filho, esta filha, cumpra não os seus sonhos pessoais, mas os grandes propósitos de Deus, para ser instrumento nas mãos de Deus ao longo da história. Estou seguro disso, que Ana serve para nós de um magnífico exemplo de uma mãe influenciadora. Ela acompanhou Samuel, mesmo distante dela, fazendo visitas periódicas a ele, presenteando a ele, dando norte e direção à sua vida juvenil. E então Samuel cresce para ser o grande expoente, o grande líder da sua nação. Aquele que haveria de ungir os 2 primeiros reis de Israel. Aquele que foi o grande intercessor de Israel. Aquele que trouxe com clareza diáfana a palavra de Deus a Israel. Você, mãe, pode ser uma grande influenciadora na vida de seus filhos. Não desista de seus filhos. Não abra mão de seus filhos. Ore por eles, chore por eles, jejue por eles. Mas nunca abra mão de vê-los salvos, cheios do Espírito Santo e sendo usados poderosamente nas mãos de Deus. Me permita trazer à sua memória esclarecida mais um exemplo de uma mãe influenciadora. Joquebede, a mãe de Moisés. Aquela época era um tempo de muita angústia, porque Faraó havia determinado que toda criança do sexo masculino que nascesse dos hebreus deveria ser morta pela espada dos soldados ou jogado no Nilo para os crocodilos comerem. Joquebede fica grávida nesse cenário tão cinzento. Quando o menino nasce, tão belo, tão formoso, a mãe toma uma decisão de protegê-lo. Não podendo mais escondê-lo dentro de casa, ela prepara um cesto de vime, calafeta-o, coloca-o no rio Nilo e orienta Miriam, sua filha mais velha, que acompanhasse esse cesto rio abaixo. E por providência divina, a filha do faraó estava se banhando no rio Nilo, quando as suas criadas veem o cesto, procura o cesto, abre o cesto e lá está uma criança, lá está um bebê, arrancado das águas. Isso significa Moisés. E quando Deus quis libertar o seu povo da escravidão amarga do Egito, bastou o choro de uma criança. Este é o nosso Deus. E então a Miriam chega para a filha do faraó e diz: você não quer que eu arranje uma mãe para cuidar dessa criança para você? E a filha do faraó pagou um alto salário, com certeza, e quem vai cuidar do filho é a própria mãe hebreia. É a providência de Deus. Mas o que eu chamo a sua atenção e destaco é que na fase adulta, mesmo sendo um príncipe do Egito, criado com todas as regalias do palácio, sendo instruído em toda a sabedoria e ciência do Egito, Moisés toma uma decisão de deixar toda a riqueza, todo o luxo, todo o conforto do Egito por causa do opróbrio do povo de Deus, fazendo uma escolha. A pergunta é: com quem ele aprendeu essas verdades? Quem o influenciou na infância para renunciar às riquezas do Egito por causa da fé, para atender ao grande projeto de Deus?
Hoje Moisés é conhecido no mundo inteiro. É um dos nomes mais respeitados da história. Foi um instrumento que Deus usou para tirar o povo de Israel de uma amarga escravidão e conduzi-lo por 40 anos no deserto. Se Moisés tivesse ficado no Egito com todas as pompas e glórias da terra dos faraós, seu nome estaria hoje prostrado na poeira do tempo. Mas Deus prepara uma mãe influenciadora, uma mãe que não desiste do filho, uma mãe que cria o filho e instrui o filho na sua infância, ensino esse que vai determinar o futuro dele na sua fase adulta. Você, mãe, pode marcar os seus filhos, ensinando-os desde a mais tenra idade, colocando-os nas mãos de Deus, para que eles cumpram o grande projeto de Deus na história. Mas eu quero encerrar trazendo à sua memória esclarecida mais um exemplo de uma mãe influenciadora. Me refiro agora a Eunice e, de carona, Lloyd, mãe e avó de Timóteo, respectivamente. A Bíblia diz que Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a sua infância. E a palavra grega lá é brefos, que retrata desde a vida intrauterina. Timóteo tornou-se o principal colaborador do apóstolo Paulo, aquele que recebe o bastão do apóstolo quando o pastor da grande metrópole de Éfeso, quando Paulo foi martirizado em Roma. É curioso que Eunice e Lloyd ensinaram Timóteo as sagradas letras que o tornaram sábio para a salvação lá na sua primeira infância. Daí a importância, mãe, de você reconhecer que tem nas mãos a pessoa mais importante, são os seus filhos. E você pode dar a eles o rumo, o norte, instruindo-os na verdade, transferindo esta verdade que está no seu coração e inculcando essas mesmas verdades ao coração de seus filhos. Você pode compreender o privilégio e a oportunidade que você tem de forjar o caráter de seus filhos, dando a eles essa instrução segura e sábia, fiel e verdadeira das Escrituras, para que quando eles crescerem, estas verdades possam nortear os passos de seus filhos. E isso certamente há de reverberar nas futuras gerações. Ninguém influencia certamente mais uma pessoa do que uma mãe, ou para o bem, ou para o mal. A pergunta que eu lhe faço hoje, na véspera do Dia das Mães, é: quem é você como mãe? Como você se qualifica como mãe? Como você se define como mãe? Você tem nas mãos aqueles que hão de governar o mundo, influenciar a sociedade, ser instrumentos de bênçãos na sua casa, na sua parentela, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, na sua nação, no mundo. Você tem aproveitado esse tempo para instruir os seus filhos, para ser exemplo para os seus filhos, para pedir a Deus que levante seus filhos nessa geração? Eu quero orar com você e por você, mãe, dando graças a Deus pela sua vida, esperando de todo o meu coração que você seja essa mãe segundo o coração de Deus, que vai marcar de forma indelével, positivamente, a vida de seus filhos. Ore comigo onde você está. Deus amado, nós te rendemos graças, porque celebramos com muita alegria e gratidão essa data tão festiva e tão legítima, o Dia das Mães. Rendemos-te graças pelas mães que nos assistem agora, pelas mães de todo o Brasil. Particularmente eu te dou graças pela minha mãe, que me gerou e me deu a oportunidade de hoje estar proferindo esta palavra. Rogo-te que tu abençoes as mães, que elas sejam mães influenciadoras para marcar a vida de seus filhos
para o bem, para que eles conheçam a Cristo e sirvam ao Rei da Glória por todo o seu viver. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida e eu queria aproveitar para agradecer todos aqueles que têm sido nossos parceiros em missão, têm contribuído para que este programa permaneça no ar, abençoando, influenciando tantas famílias no nosso país e até mesmo fora do nosso Brasil. Eu queria também dizer para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e como você pode também ser um parceiro em missão, que você entrasse em contato conosco. Está aparecendo aqui o telefone, o código de área é o 11 9 47 18 94 50. Você pode escrever ali pelo WhatsApp mesmo que você quer saber mais sobre como auxiliar, como participar do programa Verdade e Vida. A gente vai te mandar um presente aí na sua casa, um devocionário, um livro com reflexões para cada dia do seu ano, Gotas de Esperança para a Alma, reflexões escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu tenho certeza vão te auxiliar no desafio de aprender mais com as Escrituras Sagradas e que vão te ajudar também no dia a dia, diante das lutas, diante dos desafios, a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas não se esqueça, semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.